E aí, tudo bem? Bem-vindos ao Code Dare. Hoje eu vou te mostrar como montar um jogo em Python como esse aqui. Sim, um jogo em Python. Então se você gostou dessa ideia, já se inscreve e curte esse vídeo para não perder mais nada. O primeiro passo é você entender que a gente vai trabalhar com uma biblioteca. O nome dela é Pygame. Para instalar essa biblioteca é muito simples. É só digitar pip install pygame. Aqui eu já tenho a biblioteca instalada, mas assim que ela for instalada, você já pode começar o seu código. Bom, depois disso, a gente tem que criar o nosso arquivo, que vai ser o arquivo do nosso jogo. Uma pequena adenda aqui. Aqui já tem os objetos que vão pertencer ao meu jogo. No caso, eu vou montar um jogo em que uma navezinha tem que matar um alien. Então aqui a gente já tem o cenário, a gente já tem o míssil, a gente já tem a nave e a gente já tem o alienígena. Então vamos primeiro criar o nosso arquivo do jogo. O primeiro passo que a gente tem que fazer é importar a biblioteca. Então, eu vou digitar import pygame. Com a biblioteca importada, o que a gente tem que fazer agora é fazer ele rodar. Então, primeiro a gente define o pygame.init para falar, inicia a biblioteca. E a gente vai definir algumas funções, como o tamanho da janela, que vai ser a coordenada de eixo x, o tamanho da outra coordenada, que vai ser 720, ou seja, em HD, que é 1280 no eixo x, 720 no eixo y. E agora a gente vai definir o Python para abrir a janela. Para isso, aqui, screen igual display set mode no tamanho que a gente quer e já dá o nome do jogo, meu jogo em Python. Se a gente rodar, ele não vai rodar ainda. Por quê? Porque ele vai abrir e fechar. Porque não tem um while, ele executa o código e logo em seguida ele finaliza. Então a gente tem que criar um loop. Então eu já vou criar a variável aqui chamada rodando, que é quando ele vai rodar. E aqui, quando rodando for igual a verdadeiro, o que eu tenho que fazer é o seguinte: eu vou criar um evento para detectar as teclas que eu estou pressionando. Se a tecla pressionada for o X lá ali da janela, ele vai fazer o que? Ele vai definir rodando como false. E aí o loop vai se quebrar e o jogo vai fechar. A gente põe esse pygamedisplay.update para quê? Para ele ficar atualizando a tela. Então, vamos começar. Viu? Agora a janela não fecha mais, está aqui tudo certo. Meu jogo em Python, a login do Pygame e uma janela preta. Agora, chegou o momento de criar o fundo, né? Então a gente tem que pegar essa imagem aqui e adicionar na nossa tela. Tá, mas aí como que fica isso, né? Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai carregar a imagem e transformar ela de acordo com o nosso tamanho da nossa tela, né? Então, aqui a gente define o background como carregar a imagem na rota background, converte ele em alpha para poder transformar, escalar, mudar o tamanho dela. E eu falo, você vai mudar background para coordenada XY, ou seja, vai adaptar para 1280 por 720. Bom, agora que está criada o nosso background, que a gente já definiu, a gente tem que carregar no loop, né? Então a gente põe a função screen.split. O que essa função faz? Ela vai falar, na tela, que é isso aqui, na janela, você vai criar um fundo com início na posição 00. Se tudo der certo, agora já deve rodar o nosso fundo. Então, já está aqui carregado o nosso background. Bom, e aí, para o nosso jogo ficar um pouco mais dinâmico, é legal que o fundo se mova. Por exemplo, no momento aqui o fundo está parado, mas e se ele sair rodando assim? Fica muito mais legal o jogo no geral. E para isso a gente tem que imaginar como que a gente faria para mexer o fundo, sem tirar a imagem da tela. Porque se a gente for ir ajustando a posição do fundo, ele vai deixar um espaço preto na janela. Porque não vai ter uma imagem seguinte para substituir. Então o que a gente tem que fazer é criar um loop que, quando atingir uma determinada posição, ele vai recriar a imagem e vai formar uma espécie de carrossel. Ou seja, sai uma, entra outra, sai uma, entra outra, e ele vai ficar rodando isso. E aí a gente não tem que criar várias imagens em sequência, mas a gente consegue fazer com que o jogo tenha um fundo em movimento. Bom, e agora a gente tem que montar o carrossel para fazer. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente define relativo x como vai pegar a posição do background na width dele, vai dividir
como que a gente faz isso? Ele vai pegar, vai definir relativo x como sendo o resto do tamanho do background, né? E com isso ele vai criar o background na posição rel_x-bg rect_width. Ele faz isso para identificar aonde que está o background. Como aqui rel_x começa sendo como 1280, porque a princípio isso aqui é 0, ele vai criar a imagem na posição normal, igual a gente estava criando ontem. Só que na medida em que ocorre um movimento da tela, ele vai mudar esse valor. E quando esse valor mudar, ele tem que criar um outro background em uma determinada posição, que no caso vai ser o fim da imagem. Ou seja, quando a imagem chegar no fim, ele vai carregar outra imagem e vai atualizando essa imagem, né? Porque o valor de rel vai mudando conforme vai saindo, conforme vai mudando a posição de x. Então vocês podem ver que aqui a gente já adicionou o movimento à nossa tela. Se eu mudar para -2, você vai ver que vai dar uma acelerada também. Tá vendo? Ele acelera. Ou seja, todo o controle do fundo a gente consegue manusear por aqui. Bom, agora que o nosso jogo já está mais animado, vamos criar os nossos personagens. No caso aqui mesmo, vai ter um alien e uma nave. E o objetivo vai ser a nave destruir a maior quantidade de aliens possíveis sem morrer. As regras eu vou falar mais tarde, mas vamos focar agora em criar os nossos personagens. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que fazer o seguinte. Vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez com o background. Só que, para isso, a gente tem que loadar um tamanho menorzinho, né? Ou seja, a gente carrega a imagem da nave, do alien, e a gente define o tamanho para ela como sendo 50 por 50. Ou seja, não vai ser igual o tamanho da tela, vai ser um tamanho reduzido para que ele caiba na tela e possa se movimentar sem ocupar um grande espaço na janela e atrapalhar a dinâmica do jogo. A mesma coisa vale aqui tanto para o alien quanto para o player. A única diferença aqui é que eu rodei a 90 graus a nossa nave, porque se você loada ela normal sem esse Transform Rotate, a nave vai ficar para cima. E agora que está carregado, vamos ver como que fica. Bom, o que faltou é criar a imagem com o Bleach e definir as posições iniciais. Então as posições iniciais eu defini aqui o X para o eixo X e o Y para o eixo Y. É como ele vai se localizar na tela, tá? E aqui dentro do nosso while, o nosso while rodando, ele vai criar dois itens, sendo eles Screen Alien, Screen Bleach Alien e Screen Bleach Player Image. Só mudar isso aqui, porque eu só vou mudar isso aqui porque eu acho que fica mais legal, mais fácil de entender depois, do que só deixar um número avulso aqui. Bom, agora que a gente já criou as imagens, vamos ver como que isso ficou. Ó, já pode perceber que já foi criado e as imagens já estão aqui carregando. Já dá um efeito, parece que elas estão se movendo, mas parece que elas estão se movendo na mesma velocidade, que elas estão estáticas. Mas a gente não quer que seja estático, a gente quer poder mexer essa nave para cima e para baixo, e a gente quer que isso aqui venha dessa direção aqui e tente atingir esse aqui, né? Então, como que a gente faz isso? Vamos lá. Dentro do nosso loop aqui, eu vou criar uma hashtag aqui dizendo que eu vou criar as teclas, os comandos, né? E bom, o que a gente vai fazer aqui basicamente é isso. Com as teclas, a gente vai definir tecla como sendo o botão que for pressionado no teclado, e a gente vai definir que quando a setinha para cima do computador for pressionada e a posição do player for menor que 1, isso aqui é para ele não sair da tela, ele vai mover a posição do player menos igual a 1, ou seja, ele vai descer, certo? Não, desculpa, ele vai subir. E o mesmo acontece quando a teclinha para baixo for pressionada e a posição do player fica no limite da imagem. Esses valores aqui não batem com o outro da tela, porque tem um limite, né, entre a imagem e tem um espaço entre a borda da imagem e a borda da tela. É mais uma margem de erro para a imagem não sair por completo.
Então, bom, rodando isso aqui, ó, a gente já pode ver que a nossa nave já adquiriu movimento, tanto para cima quanto para baixo. E você pode perceber aqui, ó, o limite, ela não sai. Por quê? Porque é aquele end que a gente botou. O próximo passo, agora que a nossa nave está se movimentando, é a gente dar um movimento dinâmico para o nosso alien. O nosso alien, ele tem que vir daqui, de uma posição aleatória, e andar sozinho para essa direção. E aí, como que a gente vai fazer? Bom, e aqui eu já vou dar o movimento para o nosso alien. Para isso, eu só vou dizer posição do alien x menos igual cada vez que esse loop for executado, a posição do alien vai ser subtraída em 1. E aí, ele vai se mover. Como você pode ver aqui que ele já está se movimentando. Bom, com o nosso alien se movimentando, você pode perceber, por esse exemplo, que ele vai embora e não volta mais. Ou seja, ele não está respawnando. Quando ele morreu, quando ele passar a tela, ele não está respawnando. E para ele respawnar, a gente precisa que ele nasça em uma região aleatória aqui, toda vez que ele ultrapassar esse limite aqui. Então a gente vai criar uma função chamada respawn. E bom, basicamente, o que essa função vai fazer é, toda vez que a gente vai botar um condicional depois, mas ele vai definir x como sendo 1350 e vai definir y como sendo um número aleatório entre 1 e 640. Ou seja, a gente criou já aqui o nosso respawn. Ele está dando essa linha azul aqui, ele está dando essa linha azul aqui, porque lá em cima eu não importei ainda a biblioteca chamada random, que é o que? Serve para gerar números aleatórios. Agora que eu importei, você pode ver aqui que já saiu. E bom, o que essa função vai fazer? Ela vai retornar x e y em forma de uma lista. E como que a gente vai fazer agora para acionar essa função? Como que ele vai saber quando é que é para dar um respawn? Bom, a gente vai fazer o seguinte. A primeira regra que a gente vai criar é a seguinte. Eu vou criar aqui a condicional chamada respawn e vou botar o seguinte. Se a posição do alien em x for igual a 50, que é ali na borda da nossa tela, depois que passou o alien já, ele vai definir a posição de alien como respawn 0, que é o x, e vai definir a posição de alien y como sendo y, né? E ele vai redefinir essas coordenadas, vai jogar o nosso alien para o lado direito da tela, e depois ele vai continuar se movimentando. Ele vai reiniciar o movimento e vai continuar vindo aleatoriamente na nossa direção. Se liga só. Ele vai ultrapassar aqui e ele vai nascer em um lugar totalmente aleatório. Você pode ver que ele vai repetindo esse processo toda santa vez. Bom, agora, como que a gente vai fazer para bater o alien? Tá faltando um negócio, que no caso é o nosso míssil, né? Afinal, alguma coisa tem que acertar a nave para que ela seja eliminada. Para isso, a gente vai pegar e carregar a nossa imagem do míssil. Bom, aí que eu carreguei, fiz a mesma coisa que todos os outros. Chamei, carreguei a imagem, redefini o tamanho e rodei ela em 45 graus para ela ficar alinhada na posição que eu quero. Depois eu vou definir uma função como chamada a velocidade x do míssil. Vou chamar a posição x e y do míssil como sendo 300 e 300. Na verdade eu vou mudar para 200 porque eu quero que ele fique sobreposto na imagem do nosso jogador. Vou dar fique sobreposto aqui na imagem do nosso jogador. E depois eu vou querer que ele faça o quê? Eu vou querer que ele crie a imagem aqui do nosso míssil. E eu vou botar em cima aqui do nosso míssil, em cima da player image, porque senão o que vai acontecer é que a imagem do míssil vai sobrepor a imagem do player. E aí vai ficar esteticamente feio. Bom, você pode perceber aqui, ó, tá vendo? Que o míssil está aqui e que ele não fica sobreposto sobre a imagem, né? Só que a gente tem que adicionar movimento a esse míssil. E qual que é a grande sacada aqui? Por um momento, ele tem que seguir o movimento da nave. Só que, quando eu apertar uma determinada tecla, que no caso vai ser espaço, ele não pode mais seguir o movimento da nave. Ele tem que ter autonomia, então ele tem que correr
A partir do momento que a tecla aperta, ele tem que correr nessa direção, independente do movimento da nave. Se a nave se mover para baixo, o míssil não pode se mover para baixo quando ele está atirando. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Bom, e aí, como que a gente faz isso? A gente define a tecla do nosso tiro como sendo triggered. Quando você apertar a tecla pygame.espaço, quando você apertar o espaço, você vai dizer triggered igual a true. O que significa? Significa que está na hora de atirar. Antes disso, a gente tem que definir triggered igual falso, lá em cima, né? Porque inicialmente não vai ter atirado ainda. E a gente tem que definir aqui como que vai ser o movimento desse míssil. E como que a gente faz isso? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai definir que a posição do míssil X vai ser igual à velocidade de X do míssil. Aqui ele não deu ainda a posição X do míssil. Por quê? Porque a gente não definiu a posição X do míssil, se eu não me engano. Não, a gente definiu, só que a gente definiu errado. Vamos lá em cima de novo e a gente altera já isso aqui. Bom, e agora o que a gente tem que fazer aqui é um pouco complicado, porque é o seguinte, se a gente quiser que ele siga, seria só igualar a posição do player X com a posição do míssil Y. Mas, quando ele fosse disparado, seria muito difícil da gente... muito difícil, no caso não dá certo, é muito difícil a gente desvincular esse míssil Y. Não tem como ele criar um novo valor, porque não dá certo. Então a gente cria valores iguais, separados, e o que a gente vai fazer é o seguinte. Dentro do movimento, a gente vai criar a posição do míssil em Y como sendo o mesmo movimento que vai fazer o player. A mesma coisa a gente vai fazer aqui embaixo. E o que a gente quer fazer é o seguinte. Se o gatilho for apertado, ele vai criar movimento próprio, né? Então a gente pode pôr o seguinte: if triggered, né? Ele vai criar movimento próprio. E como que vai ser o movimento próprio desse item? A gente define esse if para dizer que se ele não estiver acionado, você vai poder fazer o seu caminho sozinho. E a mesma coisa aqui em cima. Então aqui vamos testar para ver o que acontece. Ó, já pode ver que ele está seguindo o movimento certinho e ainda não está funcionando a nossa tecla de espaço. Quer dizer, ela até funciona, só que quando a gente aperta espaço, ele não tem o movimento próprio ainda. E bom, como ele não tem movimento próprio ainda, o que a gente tem que fazer é dar movimento a ele. Ou seja, ele vai... a gente pode retornar aqui. Quando a tecla espaço, o que a gente pode fazer é o seguinte: quando a tecla espaço for pressionada, triggered igual a true. E quando triggered for igual a verdadeiro, o que ele vai fazer é retornar a velocidade do míssil X como 1, que vai ser a nova velocidade dele. E aqui embaixo, no movimento, ele vai já ter o seguinte: posição do míssil X mais igual a velocidade do míssil X. Deu para entender? Bom, e quando o trigger for igual a true, ele vai mudar o valor para 1 e vai passar a se movimentar. Vamos ver se deu certo. Pronto, o nosso míssil já está funcionando. Eu vou mudar a velocidade porque eu achei ele um pouco devagar, mas fica aí, você pode mexer o quanto você quiser. Pronto, ele já está bem mais rápido, ele ficou bem melhor visualmente falando, mas está acontecendo a mesma coisa que acontecia ali no Alien. Quando eu atiro ele, né, eu vou reiniciar aqui para vocês. Ele não volta, ele não respawna. E a gente precisa que ele respawne, porque senão a munição não vai existir novamente e a gente vai perder o jogo muito rápido. Para isso, eu vou criar a função de respawnar o nosso míssil. Ou seja, quando ele respawnar, o gatilho é falso, ou seja, ele vai anular a função de correr, né? Ele vai anular, ele vai parar de se movimentar. Ele vai respawnar na posição do player X
ele vai respawnar na posição do player Y e vai zerar a velocidade, ou seja, ele vai deixar de se movimentar. E aí, eu retornei uma lista com todas essas variáveis que eu defini, certo? E agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou criar o condicional de que quando ele passar do tamanho da tela de 1300, ou seja, quando ele passar horizontalmente de 1300 no eixo X, o que vai acontecer é que ele vai pegar essa lista aqui e vai dizer o seguinte, a posição do míssil X, a posição do míssil X é a posição do míssil Y, a posição de respawn do míssil Y é a posição do míssil Y, ele vai passar trigger vai se tornar falso, e a velocidade do X também vai ser 0. Ou seja, eu peguei a lista e defini aqui nomes para as variáveis de cada item dela. Vamos ver se está funcionando. Bom, quando eu atirei, e ele não está zerando. Vamos descobrir por que isso está acontecendo. Bom, o que está acontecendo aqui é que a gente passou um valor errado para a variável, e aí ele está bugando, né? Porque aqui é uma variável, aqui é outra, então ele não está alterando o valor. O que a gente tem que fazer é só alterar isso aqui. E agora, provavelmente, deve dar tudo certo. Vamos ver. Bom, ele atirou o míssil deve respawnar para mim. Deu tudo certo, ele respawnou e ele já está funcionando. Então, toda a parte de movimentação do nosso jogo já está funcionando. E agora, o que a gente tem que fazer é criar as colisões e as regras do jogo. Ou seja, quando o alien passar reto, você vai perder um ponto. Quando o alien colidir com a nave, você vai perder um ponto. E quando você acertar o alien com um míssil, você vai ganhar um ponto. E você vai ganhar o jogo, quer dizer, o jogo é numa estrutura de recorde se você conseguir a maior quantidade de pontos possíveis, e você vai perder o jogo se você atingir um número inferior a 0 de pontos. Para definir as colisões, a gente vai precisar, de certa forma, transformar uma imagem em um objeto. E para isso a gente tem que usar uma função que tem aqui no Pygame que chama getRect, que em outras coisas significa escolha o retângulo. A gente já usou isso aqui para definir o background, para definir o nosso carrossel, mas a gente vai usar isso agora para todas as nossas imagens, para que elas passem a deixar de ser somente imagens e passem a ser objetos que podem interagir entre si. Como uma interação aí, exemplo, é a própria colisão. Então vamos lá. Para pegar o retângulo dessas imagens, a única coisa que a gente tem que fazer é definir isso aqui. PlayerRect igual ImageRect, AlienRect, pego o rect do alien e pego o rect do míssil, ok? Bom, fácil, por enquanto fácil. Agora, vamos ver se ele já está identificando esses rects. Para isso, a gente usa uma função que chama drawRects. Essa função exige os parâmetros da tela, a cor em RGB, que no caso aqui 25500 é vermelho, o objeto, o retângulo que vai ser usado como referência, e isso aqui é a grossura da nossa borda. E bom, ele está rodando até, ele está desenhando os rects, só que o que acontece é o seguinte, os rects não estão alinhados com o tamanho da imagem. Ele está no tamanho certo, mas não está alinhado, não está na posição das nossas imagens. E para ajustar isso, a gente tem que fazer o seguinte. A gente define uma igualdade entre a posição da imagem e a posição do rect. E a gente tem que deixar isso dentro do nosso loop. Por quê? Porque a gente tem que deixar isso dentro do nosso loop, por quê? Porque a posição do rect vai mudar constantemente. Se a gente definir isso fora do loop, ele só vai deixar uma vez atualizado e depois não vai continuar se movendo. Então a gente vai definir aqui a posição do rect como sendo. Então aqui a gente vai definir a posição dos rects como sendo o playerRect.y, que é um atributo da função rect que a gente definiu, vai ser igual à posição do player y. E assim para todos os outros. O ponto x do playerRect vai ser igual à posição do player x. E aí, provavelmente, se tudo der certo, agora isso já deve estar funcionando. Como você pode ver, o míssil está tudo sendo alinhado, já está sendo desenhado e está tudo funcional. Agora a gente tem que definir a colisão entre esses objetos, ou seja, quando esses objetos entrarem em contato,
no caso o alien e a nave, e o míssil e a nave, vai acontecer alguma coisa. No caso, ganhar um ponto ou subtrair um ponto. E para fazer isso, eu vou definir uma função chamada colisões, ou collisions, que dá na mesma. E bom, o que essa função vai fazer? Ela vai pegar a variável global que chama pontos, que eu ainda não defini, mas eu defino agora. Eu vou deixar pontos igual a 10 para a gente poder errar e não fechar o jogo tão rápido. E aí, o que ele vai fazer? Quando a posição do alien for 60, ou seja, depois que ele passou a nave, ou quando houver a colisão entre o jogador e o alien, você vai subtrair os pontos e retornar true. Outra coisa que vai acontecer é, quando houver uma colisão entre o míssil e o alien, você vai somar um ponto e retornar true, que diz que houve uma colisão. E outra coisa que vai acontecer é, caso não haja colisão, você sempre vai retornar falso. Ok? E aí, o que a gente vai fazer agora é definir o seguinte, que quando houver uma colisão, você tem que dar respawn em algum dos... Você tem que dar respawn no alien e no míssil, ok? Você tem que dar respawn no alien e no míssil. Então, ó, o que a gente fez aqui? Quando a posição do alien for igual a 50 ou houver uma colisão, o que vai acontecer vai ser que a posição do alien vai ser dar um respawn em x e a posição do alien em y vai ser dar um respawn em 1. Vamos ver o que está acontecendo. Então, vamos ver. Colidiu, deu respawn já. Colidiu, ocorreu respawn. Colidiu, ocorreu respawn de novo. E assim vai. Agora vamos ver o que acontece quando houver a colisão entre esses dois. Pum. Colidiu, deu respawn. Colidiu, deu respawn de novo. Colidiu, deu respawn novamente. Bom, acho que já deu para entender que está funcionando. Agora, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês o sistema de pontos para mostrar que ele está funcionando. Para isso a gente vem print e define print como sendo pontos, né? Print pontos. Vamos ver, a gente começa com 9 pontos, porque não entendi direito. E assim que a gente acertar, pronto, ele passa a ser 10, acertou, passa a ser 11, acertou, passa a ser 12, 14 e por aí vai. Vamos ver o que acontece quando a gente perde, ou seja, uma colisão entre o alien e a nave vai tirar um ponto nosso. E agora se a gente deixar a nave passar, perde um ponto também. Bom, o nosso sistema de colisão está funcionando, o nosso sistema de pontos está funcionando. O que a gente tem que fazer agora é mostrar os pontos na nossa tela. Para isso, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai escrever na nossa tela. Para isso, a gente define pontos como sendo a fonte, define fonte como sendo pygame.fonte-system-fonte, que é essa fonte aqui que eu já tenho salva. E agora com a nossa fonte funcionando, e aqui embaixo a gente define o score como sendo a renderização desse texto, que no caso é pontos, int pontos, né? Sendo verdadeira e na cor preta, né? E aí a gente dá um screen bleed para criar a nossa imagem e aparentemente já deve estar aparecendo aí os nossos pontos, que eles vão ser atualizados conforme a gente joga também. Bom, agora que nossos pontos já estão funcionando, a gente tem que definir as nossas regras para perder. Para isso, eu já vou mexer aqui nos pontos para deixar ele igual a 3, para ficar mais fácil de perder, né, os pontos que a gente vai começar. E a gente vai perder quando os pontos forem menores que 1. Menores que 0, desculpa. Ou seja, quando for igual a menos 1. Para isso, a única coisa que a gente tem que fazer é criar um pequeno condicional de que quando pontos for igual a menos 1, rodando igual a falso, e portanto vai quebrar esse loop e o jogo vai parar de rodar simplesmente. Se tudo der certo, vamos ver. O nosso alien está vindo, colidiu, perdeu um ponto, vai colidir novamente, vai perder outro ponto. E se colidir agora, deve fechar. Fechou, deu tudo certo. Você pode ver aqui que também rodou igual a menos 1. Ou seja, o nosso jogo já está completamente funcional. Tudo isso em 170 linhas de código. É pouco código, pensando bem. Pode ser que você consiga até reduzir isso aqui, se você der menos espaços, beleza. Aqui, por exemplo, aqui já foi 5 linhas.
Mas é muito legal que vê que você consegue programar um jogo super rápido, muito fácil, super de boas. E finalmente, a gente acabou o nosso jogo. O resultado final ficou assim. É claro que dá pra fazer jogos muito mais complexos que essa versão simples de Space Invaders que eu fiz. Dá pra você criar tela de menu, dá pra você criar tela de game over, dá pra você criar regras mais complexas, dá pra você criar múltiplos aliens vindo, níveis de dificuldade, tudo mais. Mas como esse vídeo é pra iniciantes, se você quiser fazer uma réplica e você já conseguir, tá ótimo, você tá de parabéns. Por isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever e compartilhar com o maior número de pessoas. Um grande abraço e fui!